O mercado internacional de carros está mais tenso e incerto do que nunca. Gigantes automotivas alemãs como a Porsche e a Mercedes adotaram uma postura inesperada contra as exigências comerciais e de produção do presidente Donald Trump. A pressão de longa data da administração Trump para que as montadoras invistam nos Estados Unidos foi abalada por contradeclarações da Europa. A recusa da Porsche em produzir nos Estados Unidos, afirmando não temos tais planos, causou um banho de água fria na Casa Branca. Então, como essa decisão, junto com previsões assustadoras sobre a indústria siderúrgica europeia e os enormes riscos impostos pelas tarifas automotivas, afetará a economia global? Analisaremos os detalhes dos últimos desenvolvimentos no mundo. Como a maior economia da Europa, a Alemanha é o coração da indústria automotiva. Marcas como Porsche, BMW, Mercedes, Audi e Volkswagen representam o orgulho econômico da Alemanha, exportando milhões de veículos para diversas partes do mundo. No entanto, as tarifas adicionais impostas pela administração Trump nos últimos meses começaram a sufocar os fabricantes europeus. Os aumentos tarifários anteriormente vistos no aço e alumínio agora se expandiram para o setor automotivo. O presidente Trump tem exigido investimentos estimados de empresas, acenando com a isenção fiscal para quem fabricar nos Estados Unidos. Contudo, essa proposta não é atrativa para todos. Muitas marcas alemãs possuem raízes profundas na Alemanha, com cadeias de suprimentos, centros de P&D e linhas de produção que datam de décadas. Deslocar essas raízes para os Estados Unidos não é apenas uma questão de fechar uma fábrica. Afeta muitos fatores, incluindo fornecedores, funcionários, economias locais e a identidade da marca. Nesse cenário, a Porsche rejeitou o apelo de Trump, declarando: "Não temos tais planos." A empresa afirmou que faz mais sentido permanecer em seu país de origem a longo prazo e que mudar a ordem de produção atual para os Estados Unidos seria ineficiente em termos de custo e estrutura corporativa. Quando uma marca que se tornou símbolo do carro esportivo se recusou a mover suas instalações de produção para outra geografia, apesar da demanda nos Estados Unidos, tremores foram sentidos nos bastidores automotivos. Simultaneamente, surgiram notícias de que executivos da Mercedes e da Ford estavam tentando encontrar um caminho a seguir em relação aos acordos tarifários. Segundo fontes como Clean Technica e Autoblog, com novas tarifas a caminho, alguns executivos de marcas buscam uma resposta à pergunta: podemos encontrar um meio-termo? O CEO da Mercedes, em particular, afirma estar em negociações com a administração Trump para fechar algum tipo de acordo. Caso contrário, as exportações europeias para os Estados Unidos sofrerão muito. A indústria siderúrgica na Europa também é afetada de perto pela situação. As tarifas de Trump podem destruir a indústria siderúrgica europeia, disse um alto funcionário da indústria, resumindo a situação em termos assustadores. Isso ocorre porque a produção de automóveis representa uma parte significativa das necessidades de aço, e o aumento das tarifas não só prejudica os veículos, mas também o fornecimento de matérias-primas. O aço caro está inflando os custos, expondo os consumidores a preços mais altos e tornando os produtores europeus incapazes de competir no mercado dos Estados Unidos. Além disso, a recente queda nos dados de produção e exportação na Alemanha prova o quão decisivo é esse susto tarifário. Há algum tempo, o medo das tarifas impulsionou movimentos para aumentar os estoques, com as empresas elevando temporariamente a produção para evitar possíveis custos extras. Mas agora, com a diminuição do entusiasmo, os padrões normais de vendas foram interrompidos pela incerteza. Mesmo que as tarifas esperadas não tenham entrado oficialmente em vigor, os números de exportação da Alemanha, especialmente nos setores automotivos e de máquinas, mostram sinais de um declínio acentuado no curto prazo. Isso ocorre porque os parceiros comerciais estão cautelosos com novos pedidos, preocupados com o que Trump fará em seguida. Friedrich Merz, uma das figuras mais influentes da Alemanha na política e nos negócios, propôs um mecanismo para compensar as tarifas automotivas. O objetivo é proteger os fabricantes europeus, respondendo rapidamente a quaisquer tarifas adicionais dos Estados Unidos. Este é um passo que, em vez de diminuir a temperatura das guerras comerciais,
poderia potencialmente desencadear confrontos mais violentos em diferentes frentes. Porque se os Estados Unidos aumentarem as tarifas, a Europa responderá com contra-tarifas ou outras barreiras, e os consumidores de ambos os lados terão que pagar o preço. Assim como no setor siderúrgico, pode ser difícil ver um lado vitorioso no mercado automobilístico. A administração Trump continua a defender esses desenvolvimentos internamente. Por muitos anos, grupos America First no país têm levantado a questão de por que marcas estrangeiras estão obtendo enormes lucros por meio de importações, em vez de produzir nos Estados Unidos. Portanto, argumenta-se que o presidente Trump está agindo sob a pressão dessa política interna. No entanto, as declarações da Porsche e de marcas semelhantes como "não, ficaremos onde estamos", sugerem que pode haver sérias lacunas no mercado automotivo dos Estados Unidos. O aumento das cargas fiscais pode afastar parcialmente as marcas europeias do mercado dos Estados Unidos, o que pode se refletir nos consumidores americanos na forma de preços mais altos e menos opções de modelos. Por outro lado, os locais de produção na Alemanha e arredores parecem determinados a seguir seu próprio caminho, apesar dos aumentos de custos e desafios de exportação. Mover nossas bases de produção para um continente completamente diferente não é apenas uma resposta às políticas temporárias de Trump, dizem funcionários da indústria. Nesse sentido, as repercussões da tensão provavelmente serão duradouras. Alguns players globais, como Mercedes e Ford, estão tentando encontrar um meio termo, buscando não serem eliminados pelas tarifas, nem reescrever seus planos do zero, com investimentos massivos. Se as ameaças tarifárias de Trump forem implementadas sem benefício mútuo, é improvável que qualquer lado fique satisfeito. No lado europeu, os custos de energia e a alta inflação já estavam cobrando seu preço nos setores de aço e automóvel. Se as tarifas de Trump agravarem essa situação, muitos efeitos colaterais podem ser desencadeados, desde o aumento do desemprego na Europa até o enfraquecimento da concorrência de marcas no mercado dos Estados Unidos. Não apenas as grandes marcas de luxo, mas também os veículos de médio porte podem se tornar mais caros nos Estados Unidos, o que pode mudar o comportamento do consumidor. Além disso, se os investimentos em veículos elétricos de próxima geração e tecnologia de bateria serão feitos nos Estados Unidos ou na Europa, depende de qual lado tem maior probabilidade de alavancar incentivos. O poder da Tesla nos Estados Unidos é bem conhecido, mas para os fabricantes europeus, incentivos, como fundos verdes e pacotes de energia limpa também são importantes. Se a administração Trump seguir políticas agressivas, algumas empresas europeias podem ceder, mas a postura da Porsche pode abrir um precedente para todos os outros e levantar a questão: se o segmento de luxo já tem um público leal, por que mudar o rumo? De acordo com muitos economistas, os consumidores serão claramente os perdedores, se não os vencedores, dessa tensão alfandegária. Preços mais altos de veículos, especialmente nos Estados Unidos, desaceleração da produção. Na Alemanha, desestabilização das cadeias de suprimentos e ameaças à indústria siderúrgica europeia podem, em última análise, abalar muitos setores. As declarações ocasionais do presidente Trump, como "se fizermos um acordo, as tarifas serão levantadas", não são suficientes para tranquilizar o mercado, porque continuidade e previsibilidade são importantes. Um dia parece que um acordo será alcançado, e no dia seguinte pode surgir um atrito completamente diferente. Essa incerteza freia tanto fabricantes quanto investidores, colocando em espera projetos de desenvolvimento de novos modelos, planos de expansão de fábricas e até mesmo decisões de emprego. A recente queda nas exportações e nos números de produção da Alemanha parece ser precisamente o resultado dessa incerteza. Primeiro houve um acúmulo de estoques devido ao medo de tarifas, depois uma deflação da demanda e agora uma estagnação do mercado devido à falta de uma decisão clara. Se esse ciclo não for aliviado por acordos mútuos ou compromissos temporários, fala-se em uma nova onda de crise na indústria automotiva europeia e americana, à medida que entramos em 2026. Então, como a rejeição da Porsche ao apelo de Trump para construir nos Estados Unidos e a busca da Mercedes por possíveis acordos tarifários abalarão o mercado automobilístico americano. E se esses desenvolvimentos implementarão mecanismos para tornar a Europa mais resiliente às tarifas,
ou se a incerteza na economia global crescerá ainda mais, ainda está para ser visto. E você? O que acha sobre tudo isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.